What's up, everybody? I'm back. Tô com um pequeno atraso em relação a esse assunto. Peço até desculpa a vocês, mas é porque realmente tá difícil gravar vídeo ultimamente por causa de uma reforma que estão fazendo aqui. Então eu tô aproveitando o intervalo que os caras estão parados para gravar essa pequena contribuição. O vídeo de hoje, galera, é um ensaio, não é um review. Ele meio que aborda a experiência que eu tive com o primeiro Matrix em 1999, quando ele estreou, mas ele vai um pouco mais antes da estreia e eu conto pra vocês o que foi a experiência de ver o trailer do primeiro Matrix na época. Pelo que eu saiba, não tem nada registrado, pelo menos em termos de vídeo, né? Talvez você vá achar na internet vários textos antigos, né? Mas eu queria só tentar transmitir como foi a sensação da época e o que eu experimentei agora quando vi o teaser. Eu não vou nem falar do trailer, vou falar do teaser. O website watchthematrix.com, quando eles lançaram aqueles dois teasers, pílula vermelha e pílula azul. Então vou tentar resgatar um pouco do que eu senti em 99 e do que eu senti quando acessei o site da Matrix, o site oficial, e quando eles remodelaram para essa campanha de marketing, ok? Eu vou falar um pouquinho da expectativa do filme. O vídeo não é muito focado nisso, mas eu vou tentar dar meus 2 centavos aqui sobre o que eu espero desse novo Matrix, ok? Então desculpem o atraso, vamos junto e espero que vocês gostem. Antes de tudo, não esperem um vídeo de teorias. É um vídeo sobre a minha experiência com o que veio e com o que virá. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Eu não podia começar a falar da minha experiência com o primeiro Matrix sem lembrar dessa cena do filme Blade Runner, trazida genialmente à luz do cinema graças à improvisação magistral do ator Rutger Hauer. Todos esses momentos vão ser perdidos no tempo como lágrimas na chuva. Blade Runner é um dos pais do gênero cyberpunk, e é estranha coincidência de evocá-lo quando tento relembrar a primeira vez em que vi o trailer de Matrix no evento de ficção científica em Fortaleza. Era uma dessas tardes no Centro Cultural do Banco do Nordeste da Aldeota, onde a plateia de nerds, até então excluídos do mainstream, se reuniu para assistir a episódios inéditos de Arquivo X e as novas séries de Star Trek. Entre uma aventura e outra, éramos apresentados a trailers de filmes de ficção que estariam em breve nos cinemas. Era o primeiro trimestre de 1999 e as primeiras cenas de Matrix foram exibidas naquela tarde. No primeiro momento, eu achei que o Keanu Reeves tinha sido contratado para estrelar a continuação de Johnny Mnemonic, outro filme cyberpunk que tinha tido relativo sucesso nos anos 90. Mas eu estava enganado e no momento em que a Trinity executou aquela posição de ataque e a câmera girou 180 graus em torno da personagem, como que congelando o tempo e o espaço, a plateia inteira percebeu que tinha algo muito especial acontecendo ali. A sala toda ficou em silêncio e não dava para ouvir mais nenhum pio. Era o impacto misterioso de algo muito diferente e inovador até então. O trailer de Star Wars Episódio 1 veio em seguida, mas ninguém parecia muito empolgado pela fantasia do velho George Lucas. Todos queriam descobrir que raios era a Matrix daquele trailer. O tempo, para todos ali, tinha congelado durante aqueles 2 minutos. Infelizmente, em meio a tantos reaction vídeos espalhados pelo YouTube, ninguém registrou a reação de uma plateia vendo Bullet Time pela primeira vez. Muitas pessoas descobriram Matrix graças à propaganda boca a boca da época e muita gente teve sua primeira experiência ainda ao cinema. São momentos que não vão se repetir mais e que se perderam no tempo, como lágrimas na chuva. Talvez como a reação das pessoas que assistiram ao Mágico de Oz em 1939 e viram a transição do preto e branco para o colorido. Jamais saberemos o que se passava pela cabeça das pessoas da época. Eis que, 18 anos depois, a internet bombou, tudo pode ser registrado via celular no seu bolso e a ficção parece extrapolar a realidade em tempos conspiracionistas. Ninguém parece mais saber como tudo começou e onde vai terminar. A história parece estar sendo reescrita em uma hiperrealidade, onde cada pessoa vive dentro de sua bolha ou de sua Matrix. E de repente, no meio de todo esse caos de informação e memórias, a Matrix está de volta. Ou Matrix Resurrections.
O antigo website whatisthematrix.com foi substituído por uma landing page com duas pílulas, a azul e a vermelha, junto com o slogan "A escolha é sua". Dependendo de sua escolha, você seria levado a uma série de imagens randômicas e reeditadas a cada refresh do browser com duas mensagens opostas. Numa delas, você ouviria a voz de Yahya Abdul-Mateen II conclamando para lutar pelo primeiro dia do resto da sua vida. Na outra, você ouviria a voz de Neil Patrick Harris diagnosticando sua falta de discernimento entre realidade e ficção. Tudo isso, devo dizer, soava muito profundo. Ambos os teasers eram fantásticos, pois te obrigavam a revê-los a fim de encontrar imagens novas, como que desafiando sua própria noção de memória e realidade. As cenas eram, ao mesmo tempo, familiares e novas. Era como rever um velho amigo quase 20 anos depois e ouvir dele as novidades que ele viveu enquanto vocês estavam longe. É como se as imagens desse teaser te deixassem faminto por descobrir tudo que o seu velho amigo tinha passado durante esses 20 anos. E essa, meus amigos, é uma sensação que só quem viu Matrix em 1999 pode ter tido. A volta daquele amigo que tinha partido, mas que voltou. Eu diria que o teaser do website foi até mais bem sucedido que o próprio trailer. Ele conseguiu o feito de me levar de volta àquele distante ano de 1999, quando as imagens do primeiro trailer assaltaram meus sentidos e iniciaram todo o mistério em torno do filme original. Eu não constatei nada de inovador como o bullet time e acho impossível que a diretora consiga trazer algo tão chocante como o que foi estabelecido no primeiro filme em termos de avanços visuais. Aliás, arrisco até a dizer que, mesmo com todo o barulho provocado pelo trailer que foi lançado 2 dias depois, o filme ainda corre o risco de não corresponder a nenhuma expectativa dos fãs. Vivemos em uma sociedade onde é impossível atender a demanda do hype. Cada pessoa terá uma versão de Matrix Resurrections na cabeça. E talvez a visão de Lana Wachowski seja exatamente o que ela se propôs a fazer. Um mecanismo de fuga para trazer de volta a memória de seus pais falecidos, como ela revelou recentemente num Q&A na Alemanha. Olha aí mais uma vez a memória desempenhando um papel importante. Ou seja, esse pode ser talvez o filme mais pessoal da Lana Wachowski e não o orgasmo de teorias nerds que muita gente espera por aí. Quanto a mim, mesmo que brevemente, só por ter revivido as memórias da minha experiência de 1999 já valeu a pena. Com a diferença que, agora, eu e você podemos gravar nossas reações e colocar pra internet toda ver. O código da Matrix lembra muito uma chuva de caracteres, e dessa vez nossa experiência não será como lágrimas perdidas no meio da chuva. A não ser que essas lágrimas sejam deletadas das mídias sociais, elas estarão lá para sempre. E é isso aí, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua paciência e persistência. Muito obrigado pela audiência também. E, por favor, se você tem alguma experiência relacionada ao filme, pode ser até os outros filmes, Reloaded e Revolutions, poste aqui nos comentários. A gente pode bater um papo sobre o Matrix aqui e continuar, né? Com a nossa pequena nostalgia. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, se inscreva no canal e ative a notificação para receber os nossos próximos alertas. A gente se vê próxima semana. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.